Então, a minha temática que eu vou expor aqui hoje, coloquei como título a espiritualidade na moldura da religião, o Vale do Amor. Vocês já vão entender o que é o Vale do Amor. Quando nós pensamos no futuro das religiões, ou os futuros da religião como temática para o Conascia desse ano, há diversas possibilidades de entender o que é os futuros da religião. Por um lado, se pode pensar os futuros, que futuro teria a religião, quer dizer, a instituição religiosa, as estruturas religiosas existentes. Isso é um tipo de reflexão que vai ser abordada nesse congresso. Outro tipo é pensar fenômenos ou dinâmicas que apontem para alguma forma de futuro. Ou seja, em torno da religião estão acontecendo muitas dinâmicas, muitos fenômenos que podem, quem sabe, nos levar a perguntar: isso é futuro para a religião? A religião vai nessa direção? Outra questão seria pensar que futuro ou futuros alguma determinada religião propõe, por exemplo, para o ser humano, para a existência. Enfim, eu acho que essa temática, os futuros da religião, ela é bastante ampla. Então eu quero logo dizer de que eu vou falar. Eu vou ficar na opção B, ou seja, vou falar de um fenômeno, de uma dinâmica, para depois, a partir dessa dinâmica particular, pensar, é possível imaginar futuros para a religião nesta linha? E qual é a realidade particular que eu vou apresentar aqui? Um fenômeno chamado Vale do Amor. O nome é bonito, né? Do que se trata o Vale do Amor? O histórico. O Vale do Amor é um espaço que fica em Petrópolis. Ele existe como tal mais ou menos há uns 10, 12 anos. Foi sendo construído aos poucos. Ele pertence a uma organização chamada Fraternidade Cósmica Universal. Essa organização já é mais antiga, já deve ter uns 20 anos pelo menos. Teve inclusive aqui um mestrado em nosso programa sobre esta organização, a Fraternidade Cósmica Universal. Quem fez o mestrado está sentada ali, a Ana, não é? E quando ela fez o mestrado, estava sendo iniciado dentro dessa fraternidade um projeto chamado Vale do Amor. Esse grupo, Fraternidade Cósmica Universal, né, é um grupo de tradição espírita, relativamente comum na tradição espírita, com palestras, com estudo, com curas, cirurgia espiritual, Dr. Fritz e assim por diante, que funciona em Petrópolis, num bairro chamado Samambaia, mas, a partir de uns 10 anos atrás, no outro bairro, chamado Fazenda Inglesa, começou a surgir uma espécie de filial, não sei se dá para dizer filial, um grupo a partir dessa Fraternidade Cósmica Universal. E esse local passou a ser chamado Vale do Amor, porque ele fica no final de um vale, depois só tem montanhas e é região de proteção ambiental. Os inícios daquilo foi a criação de um espaço com instalações budistas na casa do líder, porque o líder dessa Fraternidade Cósmica Universal tinha lá na Fazenda Inglesa uma casa, e ele gostava de Buda, etc., mesmo ele sendo de tradição espírita, ele tinha na casa dele algumas imagens de Buda, e fez ali um espaço de meditação, digamos assim, budista. E com isso começou a expandir lá na Fazenda Inglesa o Vale do Amor. Então, primeiro eu vou explicar as instalações. Hoje, 10 ou 12 anos depois, o Vale do Amor tem muitas instalações. É um espaço bastante amplo, que atualmente ocupa nas instalações talvez uns 5 ou 6 hectares de terra, ou seja, uns 50 a 60 mil metros quadrados, mas o terreno todo hoje tem alguns 1000 hectares já. É bastante amplo o projeto daquilo.
As construções se deram aos poucos. O líder da organização, ele tinha uma certa ordem na cabeça. Eu conheço e acompanho esse grupo há uns 15 anos, inclusive anterior ao Vale do Amor. Ele me dizia que ia construir, ele tinha planos. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Acontece que na prática, nunca foi isso que aconteceu. Na prática, ele vai inaugurando espaços diferentes, e quando eu pergunto por que tem esse espaço agora, ele responde mais ou menos assim: eles lá de cima falaram que queriam isso. Ou então, os guias espirituais, os mentores exigiam, me pediram tal espaço. E assim ele vai explicando, não é, as instalações que foram feitas lá, e que eu vou agora apresentar aqui, sem nenhuma ordem histórica de construção e sem ranking de importância, porque a ordem histórica é um pouco complexa, elas foram surgindo aos poucos, foram se entremeando. Bom, que espaços existem lá? O primeiro espaço, que eu vou apresentar aqui, né, não é o primeiro de ordem histórica, uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Isso foi feito lá na época da grande catástrofe na região serrana, quando morreram diversas mil pessoas, se fez ali uma gruta e se fez alguma oração ali em torno da questão dos mortos. Depois eu volto a esse assunto. Depois tem lá um portal shintoísta, um tori. Diversas imagens desse tori, uma instalação relativamente grande. Tem aqui algumas imagens noturnas, agora também iluminado, pode ser visitado à noite. Aqui algumas imagens eu não consegui tirar as pessoas, né? Mas a maior parte das imagens eu tentei evitar usar pessoas. Então esse tori. Depois tem um gramado. Está dando para ver bem do fundo isso? Tem um gramado, não é daquele símbolo chinês, o Teiji. Dentro tem as forças, né, do Yin e Yang, com dois tipos de grama. Uma grama mais escura, uma grama mais clara, com os dois pontos contrapostos. Né? E aqui no fundo era uma instalação que é simplesmente de concreto. Isso aos poucos foi crescendo. Hoje já tem aqui uma instalação maior, não é? Uma lanchonete. Aqui no meio tem uma pedra com uma imagem de Buda em cima. Mas depois nós vamos para os Budas. Aqui ao lado desse grande gramado, tem diversas imagens de divindades. Lá em cima nós vamos depois aos Budas. Esse gramado, uma imagem um pouco mais aérea dele. Aqui é um barranco, tem também o Teiji com bromélias mais claras, bromélias mais escuras. Esse gramado é relativamente grande. Pode haver imagens de pessoas, ele é bastante grande. Aqui nessa imagem anterior, vocês veem que aqui ao fundo tinha apenas um cimentão, né? E hoje já tem aqui toda uma instalação com lanchonete, banheiros, etc. Imagem noturna do Teiji. As imagens de divindades ao redor, divindades, enfim, imagens religiosas ao redor desse gramado. Tem um Buda, tem uma Ganesha, sempre com muitas oferendas. Depois tem a Cachoeira de Aruanda, que é um espaço umbandista, com pedras de equilíbrio. Aquilo aos poucos, não sei porquê, as pessoas começaram a empilhar aquelas pedras para formar um equilíbrio, né? Então essa cachoeira tem diversas imagens, tem uma Iemanjá, tem uma Oxum. Eu tenho poucas fotos dessa cachoeira. Depois tem um Baguá, não sei se todo mundo sabe o que é um Baguá, é uma instalação de origem chinesa, dentro da tradição do Feng Shui, né, de harmonização do ambiente. Dentro tem as forças do Yin Yang, combinando com os triagramas do I Ching. Então essa instalação aqui, todo esse Baguá, aqui com o Teiji, né, as imagens do I Ching, e aqui ao redor, em forma de bancos, os triagramas do I Ching. Né? E esse conjunto todo chama-se Baguá, que tem imagem para ver melhor, não é? O Teiji com
os triagramas ao redor. Uma imagem de drone, então para ver bem melhor, não é, essa instalação do Baguá. Continuando, tem os Budas. Temos lá uma série de Budas. Tem o Buda repousando, ou o Buda deitado, aquela imagem famosa no Sri Lanka, na Tailândia, etc. E tem uma alameda de Budas. São 21 imagens de Budas, todas cópias uma da outra. A principal é de pedra, que é a original, e as outras são de fibra de vidro. Tem esse Buda repousando, a imagem relativamente grande, deve ter uns 7, 8 metros de comprimento. À noite também, fica bonito. Depois tem as alamedas, essa é a imagem de Buda, as alamedas. Aqui tem uma foto com um monge junto. Embaixo de cada imagem tem sempre uma plaquinha com uma mensagem, ou aqui, com a mensagem da tradição budista. Aqui se vê então, né, a imagem. São 21 imagens desta, sempre embaixo com uma plaquinha. Está escrito aqui nessa plaquinha: a causa de todo sofrimento é o apego. Então aqui se vê a Alameda, né, onde ficam essas 21 imagens de Buda, continua o caminho acima. Essas instalações. Aqui noturno, né, os Budas aqui à noite, sendo iluminados. Depois tem um espaço indígena no meio da mata. Eu tenho poucas fotos disso, porque o espaço foi consagrado por uma tribo indígena, dos Funiô. É um espaço de pouco acesso, não tem muita visitação. As imagens que eu tenho é da consagração do espaço feita pelos Funiôs. Depois tem o Santuário de Francisco e Clara, que é a instalação mais alta, porque são montanhas, né? A instalação mais alta, esse espaço chamado Santuário de Francisco e Clara, é o espaço mais visitado do Vale do Amor. É uma espécie de igreja a céu aberto, na tradição franciscana, a irmã Chuva, o irmão Sol, o irmão Vento e assim por diante, pode também entrar, ou seja, não tem paredes, não tem teto. Né? Ela tem 72 bancos de pedra, o altar de pedra e de madeira, tem um tal, que é o símbolo franciscano, né? Feito lá de plantas, é um espaço bastante amplo, e ela está alinhavada com a chamada Montanha de Shiva, que atualmente pertence também ao Vale do Amor, foi comprada há menos de um mês. Bom, isso aqui então são algumas imagens dessa instalação chamada Santuário de Francisco e Clara. Aqui o altar, aqui os bancos, aqui uma imagem dá para ver maior, né? Mais essa, a chamada Montanha de Shiva. Aqui os bancos, são 72 bancos de pedra. O altar de pedra e madeira em cima, o tal, o símbolo franciscano, aliado com a montanha ao fundo. Aqui é uma montagem, né? Para ver exatamente como se coloca a imagem de Shiva, então, na chamada Montanha de Shiva. O tal, uma imagem aérea. Aqui é a imagem aérea da igreja, né, do Santuário Francisco e Clara, né? Os bancos aqui, o altar, se tivesse imagens aéreas, um espaço bastante amplo. Né? Aqui um tal ao fundo, aqui no fundo tem outro tal, que é a parte do altar, com 12 ciprestes gregos. Aqui o IP de Francisco, aqui o IP Clara. Outra imagem aérea, não sei se estão vendo, para ver bastante. O Jardim Zen, o último espaço entregue ao público até agora, faz um mês e meio, 2 meses que foi inaugurado. Era um plano muito antigo, uma das primeiras coisas que ele falou há 10 anos atrás, que ia construir o Jardim Zen, agora que ele se materializou. Então essas são aqui as imagens do Jardim Zen, esse espaço aqui, com um lago, uma ponte que a gente vai ver aqui do lado de cá, e faz parte da Alameda de Budas. Aqui tem também as imagens de Buda, né? Nessa Alameda. Então, imagens do Jardim Zen. Aqui os Budas, parte, né, dessa Alameda de Budas, lá em cima continua as Alamedas de Buda. Aqui então o lago, né, com a ponte, etc., continua o lago, desse espaço Zen. Bom, esse espaço, bastante amplo de instalações, aos poucos, nem sabe bem porquê, começaram ali a ocorrer celebrações. A primeira celebração foi uma celebração interreligiosa que ocorreu justamente pelos mortos da catástrofe.
E eles chamaram aquilo de missa universal. Foi para a internet, deu toda uma confusão, porque o bispo, houve gente que denunciou ao bispo, a anunciatura apostólica, enfim, sobre isso eu falei em um outro congresso, sobre essa denúncia. Mas foi uma coisa interessante. Outra celebração que ocorreu lá foi quando inaugurou-se o Santuário de Francisco e Clara. Atualmente existe uma espécie de um calendário fixo de celebrações, celebração do amor e da biodiversidade, que ocorre geralmente entre o dia da biodiversidade, que é 22 de maio, e dia 12, dia dos namorados, 12 de junho. Um domingo entre essas duas datas ocorre a celebração do amor e da biodiversidade. E a celebração de agradecimento pelo ano, que geralmente ocorre no final do ano, lá no mês de dezembro. Esse ano vai ser no dia 16 de dezembro, às 10 horas da manhã, para quem quiser agendar. Enfim, quem faz essas celebrações? O grupo da Fraternidade Cósmica Universal participa de alguma forma da organização, mas eles, como tradição espírita, não conduzem nenhuma celebração, não tem nenhum papel tão ativo na celebração. São celebrações interreligiosas que ocorrem ali e, além disso, começaram a ocorrer diversas dinâmicas. Eu tenho que correr, porque só faltam 5 minutos. Ciclistas, começaram a aparecer lá um monte de ciclistas. Existe uma espécie de um mito fundador, por que ciclistas vão lá, existe a questão de uma pessoa que queria suicidar, etc e tal, e foi para lá. A corrida do amor, academias ginásticas começaram a organizar para lá corrida do amor. Encontro de meditação budista, encontro de prática de Tai Chi Chuan, encontros de grupo de yoga, encontro de gestores de empresa. E estão aguardando possibilidade de casamentos. Tem 183 casais na fila querendo casar ali. Ele, por enquanto, não agendou ainda. Então, são imagens de tipos de celebrações que pessoas fazem lá. Aqui os ciclistas, lá em cima na igrejinha Francisco, no Santuário Francisco e Clara, os ciclistas, imagem lá, um tipo de convite que eles fazem, né, para celebrações, meditação budista, grupo Tai Chi Chuan, aqui se vê como é grande lá o gramado do Teiji. Bom, mas quem visita esse Vale do Amor? Inicialmente eram só os membros da Fraternidade Cósmica, por um tempo meio que parou por causa de questões ambientais, houve lá um problema ambiental. Desde 2015 aquilo foi liberado e aumenta enormemente o número de visitas. De modo que o grupo superou a capacidade de receber. Atualmente, todo fim de semana, cerca de 400 a 500 pessoas visitam esse local. Todo fim de semana. E aí eu fiz uma pesquisa com esses visitantes. Afinal de contas, eles vão lá por quê? Vou passar isso bastante rápido, eu fiz para eles algumas perguntas, né? Vamos aos resultados. Diga 5 palavras que vêm à mente quando você pensa em Vale do Amor. Palavra que foram 58 questionários, 290 palavras ou expressões. A palavra que mais ocorreu foi paz, 15%. Amor, 13%. Natureza, 7%. Gratidão, 7%. Espiritualidade, 5%. Deus, 5%. União, 2%. Beleza, 2,5%. Olhando um pouco o mapa semântico, designações para sentimentos pessoais foi o que mais ocorreu. E mais da metade fala algum sentimento pessoal. Algo religioso, como espiritualidade, Deus, fé. 15% apenas. Perceba a diferença? Descrições do local, quer dizer, energia, beleza, etc. 12%. E agora veio a minha surpresa. Nenhuma palavra das 290 se referiu a algo, alguma instalação física. Seriam elas tão transparentes para as pessoas, né, que eles não as veem. E principalmente nenhuma palavra se referiu a alguma tradição religiosa ali presente. Ninguém falou de algum Buda, de Francisco, de Umbanda, absolutamente nada. Que lugar ocupa esse imaginário, então, né? Bom, perguntei adiante. Que 3 ou 4 coisas mais lhe atrai no Vale do Amor? Aí eu pensei, não, agora eles vão falar do Buda, de Francisco, né? De Clara, e assim por diante. Né? Vejam só.
208 palavras, 28 vezes paz, vamos passar já para o cômputo geral, expressões e sentimentos pessoais, 32%. Expressões ligadas ao local físico, 28%. Conceitos e expressões esotéricas, vibração, energia, aura, 13%. Algo ligado à religião, 8%. Nenhuma expressão se referiu a alguma tradição religiosa ali presente. Nenhuma expressão fez qualquer menção a alguma instalação religiosa ali presente. Como soube da existência do Vale do Amor? Então, como é que vocês foram para lá? Contatos, etc. Eu vou chegar aqui já no cômputo geral. Via contato pessoal. Parente, amigo e assim por diante. 39%. Busca individual. Internet e estudo. 32%. Via contato institucional, da instituição Fraternidade Cósmica. 29%. Então, percebam que mais de 70% não tinha nada a ver com estruturação religiosa, o contato até lá. E estavam vindo pela primeira vez, 23 dos 59 que eu entrevistei. Então, para mim, ali ocorrem novas dinâmicas religiosas, né, que apontam ou nos questionam, vai nessa direção o futuro da religião? Porque claramente são instalações religiosas, mas as pessoas, como elas veem isso? Apontaria para algum futuro da religião? As tradições religiosas estariam sendo apropriadas ali simplesmente? Seriam elementos de composição? E a origem religiosa deles não é mais critério para a religião? Dizer o que significavam antigamente? A estética é um critério, além da tradição religiosa? A realidade fora da religião ou fora da instituição? Essa era a minha grande hipótese. Mas como é que os visitantes veem aquilo? E o futuro da religião? A primeira hipótese que eu tinha que era a religiosidade deslocada da instituição religiosa. Ou seja, eu sou devoto de tal coisa, eu tenho tal religiosidade, eu vou lá, mas eu não quero nada a ver, eu sou de tradição budista, gosto de budismo, mas não quero ir em templo budista. Vai que eles me pedem dinheiro, vai que eles querem um comprometimento, eu não quero nenhum comprometimento com isso. Essa era a minha hipótese inicial. As pessoas com religiosidade, mas que não querem nada com a instituição religiosa. Religiosidade como vivência pessoal sem ligação com compromisso institucional. Ali seria uma oferta de espaço de religiosidade fora da instituição religião. Quando eu fui perguntar ao pessoal, né, bobagem da cabeça de pesquisador, nada disso se confirmou. Tem nada a ver com instituição religiosa, com tradição religiosa. Tudo que eu imaginava que eles iam responder, tive que começar do zero. Né? Já tinha lido um monte de coisa sobre aquele assunto, né? Enfim. Então, minha nova hipótese que o centro da busca não é religião, nem o que eu estava pensando, religiosidade. Parece que o centro da busca é a ideia de uma espiritualidade, não religião, não religiosidade, e que o critério central do visitante parece ser o sentimento pessoal. Quer dizer, tranquilidade, amor, paz. E seria isso, então, uma espiritualidade? A tradição religiosa seria, aí eu comecei a imaginar, seria o quê, então? Seria simplesmente uma moldura, imaginar um quadro, né? O quadro está dentro de uma moldura. A instituição religiosa, a estrutura religiosa, simplesmente como moldura do sentimento. Mas ela simplesmente teria uma função estética, né? Como um quadro, você coloca ao redor a moldura, né? Ele tem uma função estética para o quadro, destacá-lo mais ou menos, ampliar, enfim, mas ele tem uma função somente estética, ele não tem nenhuma função de conteúdo para com o quadro. Teria então ali a tradição religiosa uma função meramente estética e não de conteúdo? Os imaginários religiosos seriam reapropriados apenas como suporte, como hardware, né, para o software chamado espiritualidade. Você precisa de alguma estrutura, mas essa estrutura, no princípio, tanto faz qual seja.
eu tenho a minha religiosidade. Né? Então a simbologia religiosa seria totalmente transparente. Viveríamos numa sociedade onde o futuro da religião seria a estrutura religiosa ser transparente, se não ser mais vista, não ser mais percebida, quer dizer, está ali, mas é transparente. Né? O importante seria para onde ela aponta e não mais o seu significado original. Seria isso? Então, consumir religião seria produzir sentimentos satisfatórios nesse espaço religioso, quer dizer, sentimentos que me tragam uma satisfação, se sentir-se acolhido pelos sentimentos despertados pela atmosfera religiosa é mais importante do que a proposta religiosa dessas tradições. Seria isso que estaria ocorrendo ali? Isso me pareceu um pouco as hipóteses a partir, então, dos questionários do que o povo respondeu. E a estrutura religiosa, teria então ela que futuro? A estruturação religiosa, né? Me pareceu aqui ser suporte, ser prestadora de serviço, estar simplesmente à disposição e não mais ser condutora de dogma, de verdade religiosa, de conteúdo religioso, ser simplesmente uma estrutura de o que no mercado se chama de prestação de serviços. Os 183 casais na fila para casamento me levou a pensar isso. É um lugar bonito, etc., um lugar religioso, em princípio, não é? Mas o que a instituição religiosa teria que fornecer seria apenas a prestação de serviço, o espaço, os banheiros, o local para poder sentar os convidados, mas nenhum conteúdo religioso. Enfim, a discutir. Isso é a minha apresentação de hoje, porque eu imagino que esse tipo de dinâmica parece ter algum futuro, ou pelo menos aponta para alguma possibilidade de futuro ou futuros da religião. Obrigado. Sim, pode começar.
geralmente é o PowerPoint que dá problema. Eu já coloco no PDF, porque o PDF com certeza abre. Tem, eu posso. Eu queria só para eu ir olhando e que aí eu me guio, porque a apresentação está montada. Que aí eu vou me guiando. Senão eu posso falar. Posso começar? Aí eu falo. Tá. Bom, como vocês perceberam, tivemos um probleminha de ordem técnica, mais uma vez, mas o arquivo da professora, infelizmente, não está abrindo, né? Então ela vai ler para nós o que ela trouxe, que é um material riquíssimo, né, e muito interessante. Só mais um segundo, por favor. Obrigada. Posso começar? Então não preciso da canetinha. Tá. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu peço desculpas, né, por esse imprevisto, né, do arquivo não abrir. Infelizmente, tinha algumas fotos, né, que remetem justamente à questão que eu vim tratar com vocês hoje, né. Então, assim, eu posso me comprometer, caso seja da vontade, de enviar o PDF, né, para vocês, num outro formato que seja, né, porque vai que tenha alguma questão no meu computador, né, com formato, e aí eu mando para vocês, tá? Para vocês terem um pouco de noção do que eu tô tentando discutir, tá? Então peço desculpas por isso e por conta disso, né, eu acredito que a minha fala vai inclusive ser um pouco mais rápida, né, por falta das imagens. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar com vocês aqui hoje desse congresso. Agradecer os professores Volney, a professora Cecília, né, o Vinícius, né, todos os organizadores do congresso e, claro, a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que um congresso como esse, né, já na sua, acho que é a terceira edição, né? Terceira edição é extremamente importante, né, sobretudo no contexto turbulento que nós temos vivenciado nos últimos anos, né? E, claro que, contrariando o ditado popular, religião e política se discutem sim, né? E a universidade é um espaço por excelência para esses debates, né? Isso faz com que a nossa democracia se fortaleça, né? E a gente consiga... Viu? Falando de democracia, as coisas funcionam. Né? É fundamental para que a gente consiga um entendimento, né? Sobretudo a partir de questões relacionadas à religião. Bom, eu fui solicitada, né, pelos organizadores para trazer para o nosso debate hoje a questão da islamofobia no contexto contemporâneo e as expectativas de futuro do Islã nesse cenário, né? Para tanto, você pode botar na primeira... Fala para mim, por favor. Para tanto, eu tomarei como ponto de partida da minha fala os atentados de 11 de setembro de 2001. Eu passo para onde? Os atentados de 11 de setembro de 2001, porque a sua simbologia e os desdobramentos políticos e sociais funcionaram como um divisor de águas para novas configurações de imaginações políticas e culturais a respeito da islamofobia e suas implicações nas vidas de muçulmanos de todo o mundo. Para o título, eu tomei emprestado o título do David Melbury Lewis em uma conferência da Unpox, e esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais em 2002. Né? O título do artigo do David era Antropologia numa Era de Confusão.
No texto, o autor problematiza a confusão vivenciada pela nossa disciplina, a antropologia, desde os finais do século XX e no começo do século XXI, porque ela estava envolta em meio às críticas pós-coloniais e pós-modernas, as bases epistemológicas e metodológicas do chamado trabalho de campo antropológico. Nesse debate, o conceito de cultura, central na própria configuração do pensamento antropológico, foi colocado em xeque, dando lugar à questão da desestabilização, onde se via cultura como algo coeso, como um todo coerente. Essas críticas, embora não tão novas, foram importantes para pensarmos culturas como transações de conhecimento, que estão sempre em fluxo. Culturas são dinâmicas e, portanto, estão também sujeitas a mecanismos de controle, como elucidado pelo antropólogo Frederick Barth. Ressalta a importância desse entendimento de cultura porque ele vai contra a chamada teoria do choque de civilizações, elaborado por Samuel Huntington, que foi elaborada para ele, primeiro num artigo de 2003 e depois num livro de 2006. Na teoria de Huntington, a civilização e cultura são vistas como termos intercambiáveis, onde ressalta que as fontes de conflitos mundiais contemporâneos não mais seriam ideológicos ou econômicos, mas sim culturais. Os conflitos civilizacionais seriam as linhas de batalhas do futuro. Na perspectiva do autor, a chamada cortina de ferro, né, que durante um bom tempo esse imaginário prevaleceu nas relações políticas internacionais no contexto da Guerra Fria, teria sido substituída pela cortina de veludo da cultura. E com isso, segundo o autor, né, essas dimensões culturais funcionariam como a base de conflitos contemporâneos. Diversas foram as críticas a esse modelo elaborado por Huntington, sobretudo por tratar essas culturas e civilizações como homogêneas. Ele faz menção à civilização ocidental, à civilização islâmica, à civilização japonesa, à latino-americana, dentre outras. Mas, segundo o autor, o conflito fundamental seria entre um suposto Ocidente e o Islã. E esse conflito essa dicotomia seria o principal palco de conflito do cenário contemporâneo. Todavia, né, o Islã sempre fez parte da paisagem religiosa de vários países ocidentais. No entanto, ele é ainda considerado como uma tradição religiosa exótica e retrógrada, cujos preceitos são vistos como incompatíveis com a chamada modernidade ocidental e como uma ameaça à esfera pública secular. Tal modernidade, mobilizada sobretudo no pós de setembro de 2001, fortaleceu uma suposta dicotomia entre Islã e Ocidente, nas bases do que Huntington chamou a atenção, e contribuiu para a permanência de uma visão homogênea da tradição islâmica e de seus praticantes. A antropóloga Laila Bulhut, por exemplo, em um texto chamado Mulheres Muçulmanas Realmente Precisam de Salvação, ela chama atenção justamente para essa questão da reificação cultural, que muitas vezes é feita quando se lida com o Islã. Né? Então, uma das críticas que essa autora fala é que ela foi convidada por diversas mídias, né, norte-americanas para falar sobre o Islã. E, segundo ela, o que mais a incomodou foi a questão da reificação cultural. Né? Como se entender por que as mulheres muçulmanas usam véu, por que os muçulmanos jejuam, por que se o Islã permite X ou Y, pudesse dar base para o entendimento de todos os conflitos políticos e econômicos e sociais que envolvessem as sociedades muçulmanas dentro do contexto da chamada guerra ao terror, né, tal como preconizado pelos Estados Unidos no pós-11 de setembro. Né? Então, segundo a autora, essa reificação cultural ela apenas serve para fomentar ainda mais uma visão distorcida da religião, ou como se uma explicação cultural fosse suficiente para a gente entender, né, as principais questões políticas envolvidas no nosso mundo contemporâneo. Essa crítica da Laila Bulhut, ela encontra raízes no próprio trabalho do Edward Said, que eu acredito que todos conheçam, chamado Orientalismo, né, no qual ele critica justamente essa visão, né, do Oriente que vai ser elaborada por um suposto Ocidente também. Né? E nessa perspectiva, né, o Islã seria trabalhado como uma tradição religiosa homogênea, ahistórica e essencializada.
Tá? E aí é nesse sentido que que as críticas à teoria de Huntington, elas encontram a sua maior base, porque não existe nem um tal Ocidente, como também nem um tal Oriente nessa suposta homogeneidade, coesão e etc. Tá? E aí é interessante a gente perceber né, que o que acontece é que essas reificações culturais, né, elas são prejudiciais no entendimento do Islã, sobretudo a partir da diversidade religiosa que envolvem o Islã. Né? Como toda religião mundial, o Islã, ele depois do seu período formativo, ele se expandiu, né, para diversas regiões do mundo, né? E a partir desse processo de expansão, ele foi sofrendo também transformações. Então, não existe um Islã homogêneo, né? Claro que é uma tradição religiosa. Então, todos os muçulmanos do mundo procuram um mínimo denominador comum, né? E todos eles se remetem às fontes fundadoras da religião, né? Os textos sagrados, as tradições do profeta e por aí vai. No entanto, o Islã ele tem que ser entendido a partir das configurações e o diálogo constante das comunidades locais, das formas como o Islã é produzido localmente e em diálogo, né, com essa tradição islâmica mais ampla, dos textos, né, dos fundamentos. Nesse sentido, né, essa expansão do Islã, ele se encontra, né, sobretudo na Europa, a partir desses primeiros momentos. Né? Então, se a gente pode considerar, né, onde hoje se conhece como Europa, né, desde o período medieval você já tem contatos, né, com questões do Islã. Né? Então, assim, dizer que o Islã hoje é uma novidade, por exemplo, no contexto europeu, é empiricamente falso, uma vez que, historicamente, essas regiões, né, foram conectadas e que, por ser uma religião mundial, o Islã também se expandiu para esses espaços. E aí é interessante ver como que essas questões, essas elaborações, né, estereotipadas a respeito do Islã e dos muçulmanos, elas vão encontrar, de certa forma, uma resposta dentro da própria comunidade muçulmana. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas aqui é um meme, né, porque eu acho que isso é uma questão interessante para trazer. Como o humor, muitas vezes, funciona como uma ferramenta política, não apenas para criar estereótipos, mas também desconstruir certos estereótipos. Né? Então, por exemplo, no Facebook, né, você tem várias páginas de humor muçulmano, estão em inglês, né, os muçulmanos do Brasil acho que ainda não desenvolveram nada nessa linha. E é interessante que esse brinca justamente com o imaginário produzido pela mídia sobre os Islãs muçulmanos. Né? E aí diz mais ou menos assim, o afundamento, né, do Titanic está conectado com um tubarão muçulmano treinado no norte do Paquistão. Né? Um pouco nessa coisa da culpabilização pelos males do mundo ao Islã. Né? E aí um outro dizendo... pessoas brancas dizem que você não podem nos culpar pela escravidão e pelo genocídio, mas culpar todos os muçulmanos pelo 11 de setembro. Né? Como isso funciona? Né? Por que vocês nos culpam de uma coisa, né, sendo que a gente não tem responsabilidade sobre o ocorrido? Aqui o outro, né? Você nunca estudou Islã, nunca leu o Alcorão, nunca viveu entre os muçulmanos e ainda assim diz que o Islã, né, os muçulmanos, é do mal. Né? E aqui uma que é icônica, né, que já circulou em diversos meios eletrônicos, né, com diversas línguas também. Tá? Eu não encontrei ela em português, mas fala justamente sobre essa questão da construção dos estereótipos. Né? E a forma como a gente olha o outro, muitas vezes ela está permeada pelas nossas próprias visões de nós mesmos e do que é certo ou do que é errado. Né? Então, a mulher de biquíni vendo a mulher de niqab, né, dizendo, bom, tudo coberto menos os olhos, né, que cultura masculina, né, cruel. E a mulher de niqab fala a mesma coisa da mulher de biquíni. Né? Então, a forma como você olha o outro às vezes, é permeada, né, por uma questão dos estereótipos. Né? Bom, e aí chamando a atenção um pouco para essa presença do Islã
em vários contextos mundiais, sobretudo no contexto europeu, né, é interessante ver que, além dessa presença muçulmana na Europa, desde os tempos formativos do Islã, é interessante chamar a atenção para como que momentos históricos distintos também fomentaram esse contato, né, entre Islã e Europa. E aí, nesse sentido, cabe ressaltar o próprio contexto colonial, né? Então, a França, a presença francesa na Argélia, por exemplo, faz com que, em 1926, seja criada a Mesquita de Paris, né? E o incentivo da própria França para que muçulmanos argelinos pudessem migrar para a França, no sentido de contribuir, né, com mão de obra para a construção do país. E isso fica, sobretudo, mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, né, a partir dos anos 50, onde você tem várias potências ocidentais chamando, né, pessoas das suas colônias, sobretudo muçulmanos. A gente pode pensar os muçulmanos indianos indo para a Inglaterra, né, por conta, nesse contexto. Né? Então, essas dimensões transnacionais, né, essas redes de imigrações, esses fluxos globalizados, eles são importantes no intuito da gente entender essas configurações plurais no Islã em diversas partes do mundo. Né? E como que isso não é um fenômeno recente. Né? Esse contato ele já existe historicamente a partir de vários movimentos históricos. E aí é interessante, sobretudo, a gente pensar a questão da mulher muçulmana, né? Assim, não existe a mulher muçulmana, mas chamar atenção para a questão do uso do véu, né? Como o véu ele acaba sendo um elemento icônico nesse imaginário a respeito do Islã e das mulheres muçulmanas em linhas gerais. Né? E aí a elaboração política desse suposto confronto de civilizações, tal como elaborado pelo Samuel Huntington, e que foi incorporado no discurso de vários líderes europeus, né, de que a Europa estaria sob ameaça constante de do Islã, né, o Islã transformaria a Europa em muçulmana, etc., né, fez com que essa questão do uso do véu, né, que a mulher muçulmana e o uso do véu islâmico fossem um dos símbolos mais poderosos no processo de confronto entre o nós e eles, muçulmanos. Né? Dessa forma, em paralelo ao pânico moral sobre a presença do Islã em sociedades ocidentais e a crescente visibilidade de muçulmanas utilizando as várias formas de véu islâmico no espaço público, a mulher muçulmana, né, um conceito criado, né, mulher muçulmana tudo junto, um conceito criado pela antropóloga Miriam Cook, tem se tornado um padrão cultural. Isto é, um símbolo de disputas entre projetos de modernidade, tanto secular quanto religiosa, que ora é mobilizado para localizar as muçulmanas como oprimidas pela religião, ora para confirmar a moralidade da Umma, né, que é a Comunidade Mundial dos Fiéis, e a resistência ou liberdade das muçulmanas que continuam usando os seus véus. E aí, no caso, né, tanto da Alemanha quanto da França, as polêmicas em torno da utilização do uso do véu em espaços como as escolas, né, e as leis de proibição, né, e no contexto contemporâneo, sobretudo depois dos ataques ao Charlie Hebdo em 2015, né, se intensificou uma política de uma guerra ao terror, né, e essa guerra ao terror, geralmente, ela repercute na vida dos muçulmanos, né, em geral na França e em outros países. Tá? Bom, e aí, para fazer o link com a questão do Brasil, né, é importante chamar a atenção que os muçulmanos no Brasil, né, também fazem... a presença dos muçulmanos no Brasil também tem conexões históricas, né, com esse chamado Oriente Médio. Né, foram vários momentos que a gente pode pensar, vários momentos históricos dessa presença do Islã aqui, mais um momento de construção de comunidades religiosas do Islã no Brasil, a gente pode localizar a partir do final do século XIX, né, para o início do século XX, com a vinda de imigrantes árabes, né, para o país. No início dessa imigração, esses árabes que vêm das regiões onde são Síria, Palestina e Líbano, né, você tem uma migração sobretudo de cristãos, né, a migração de muçulmanos ela começa a se adensar, sobretudo a partir dos anos 50, né, principalmente depois da criação do Estado de Israel, e mais tarde de muçulmanos xiitas, né, e sunitas também, a partir dos anos 70, com os conflitos entre Israel e Líbano e a subsequente guerra civil libanesa. Tá? Então, segundo o censo de 2010, no Brasil existe mais ou menos um pouco mais de 35 mil muçulmanos,
Só que pelas nossas pesquisas a gente pode contabilizar entre 100 mil a 300 mil muçulmanos, tá? Existem mais ou menos 94 instituições islâmicas presentes em 19 estados do país. A maioria delas estão concentradas em áreas urbanas, né? São cerca de 34 mesquitas, 3 mussalas. Mussalas são salinhas de oração, onde não necessariamente você tem a presença de um líder religioso, né? As pessoas se reúnem só para rezar. 3 centros sufis, 38 centros islâmicos e sociedades beneficentes muçulmanas, escolas, cemitérios, centro de certificação de alimentos halal, né, que é onde você tem um abate da carne para exportação, sobretudo para o mercado árabe e muçulmano, né, e 7 órgãos representativos ou centros de divulgação da religião, tá, que produzem materiais de divulgação da religião no Brasil. Tá? Bom, todas as comunidades muçulmanas no Brasil, elas passam por, que a pesquisadora Silvia Montenegro chamou de dilemas identitários, né, que tem a ver com a questão do pertencimento à etnicidade árabe, né, e como que essa etnicidade árabe ela é, digamos assim, negociada com a presença de brasileiros convertidos ao Islã. Tá? Então, em algumas dessas comunidades, você tem a questão da identidade religiosa sendo vivida como parte de uma herança cultural árabe, né? Então, são comunidades onde majoritariamente você encontra muçulmanos árabes e seus descendentes, né? Há outras comunidades, por exemplo, que são mais abertas à participação de brasileiros e fazem atividade de divulgação da religião, né? Embora não de forma proselitista. E aí você tem, como é o caso do Rio de Janeiro, né? A Mesquita do Rio de Janeiro, 85% dos membros da mesquita são formados por brasileiros convertidos ao Islã sem nenhuma ascendência árabe. Né, que isso é muito diferente de uma comunidade como Foz do Iguaçu, por exemplo, onde a maioria dos muçulmanos são árabes, né, e aqui árabes eu estou entendendo como aqueles de cultura e língua árabes. Tá? Pertencem a diversas vertentes do Islã, mas sobretudo as majoritárias, né, sunitas e xiitas. Bom, aqui é só para trazer, essa foi a primeira mesquita, né, a Mesquita Brasil, que fica em São Paulo. Tá? A primeira mesquita do Brasil, ela levou muitos anos de construção, né? E ela é um dos marcos, né, dessa presença do Islã no Brasil. Aqui tem a mesquita do Pari, né, que fica em São Paulo, é a mesquita sunita, também é chamada de Liga da Juventude Islâmica, aqui é a parte interna dela. Essa é a mesquita xiita do Brás, que fica numa rua atrás da mesquita sunita, né? Ela é de orientação xiita e a maioria das pessoas que frequentam aqui são pessoas ou libaneses ou seus descendentes, né? Todos xiitas, e uma minoria de iranianos que também frequentam essa mesquita. E é interessante notar como, em determinados momentos rituais, como é o ritual da Ashura, né, essa comunidade xiita que rememora o martírio do Imam Hussein, que foi neto do profeta Muhammad, essa celebração é distinta, né? Os libaneses celebram num determinado espaço da mesquita e os iranianos celebram num outro espaço da mesquita. Em uma, a língua dominante é o árabe, em outra é o farsi. Né? Então é interessante ver como essas dinâmicas elas acontecem dentro da mesma arena ritual, né? Dentro da mesma mesquita. Essa é a mesquita de Curitiba, né? Que fica... essa mesquita também, a composição dela é interessante, né, porque é uma mesquita que é formada por árabes, tá? E ela tanto sunitas quanto xiitas. Nesse caso, a identidade étnica árabe ela prevalece sobre as diferenças sectárias, né? Então você tem tanto muçulmanos, sunitas e xiitas rezando dentro da mesma mesquita. Isso era no passado. Hoje em dia, bom, ela não está aqui. Depois, se tiver, eu mostro mais adiante. Ela passou por uma transformação arquitetônica, então o padrão arquitetônico dela hoje está próximo às mesquitas iranianas, né? Os mosaicos, a forma como ela está concebida, e ela é aberta à visitação. Tá? Então, ela já entrou, inclusive, no roteiro turístico de Curitiba como um lugar possível para ser visitado aos domingos. Essa é a mesquita de Foz do Iguaçu, a mesquita xiita. Antes era só essa mesquita, mas depois... teve uma cisão na comunidade e os xiitas construíram seu próprio centro de oração, que é a chamada Husseinia. Essa é a mesquita do Rio de Janeiro, eu não sei se dá para ver muito bem.
O projeto arquitetônico dela também sofreu uma série de transformações e foi alvo de conflito também na comunidade, demorou muito tempo para ser construída. E ela funciona no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um bairro, por excelência, conhecido como pertencente a diversas tradições religiosas, né? Sobretudo muçulmanos, cristãos árabes e judeus, né? Então, é uma região bastante, digamos assim, é o Oriente Médio no Rio de Janeiro. Aqui é no interior da mesquita. Bom, e aí eu vou correr aqui um pouco para chamar a atenção para a questão da intolerância religiosa e da islamofobia, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que esses conceitos de intolerância religiosa e islamofobia, eles precisam ser encarados como categorias êmicas, né? Como nos ensinou o Lévi-Strauss, né? No intuito da gente entender como as pessoas estão significando esses conceitos, né? Para a gente não importar um conceito de outro contexto para definir o que acontece aqui. Né? Então, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos e no contexto de alguns países europeus, a islamofobia ela é pensada numa perspectiva racial, né? Como se ela fosse uma versão contemporânea de conflitos raciais. Né? Então, isso não funciona muito bem no Brasil. Né? O Brasil, a forma como os muçulmanos eles entendem islamofobia passa pela questão mais de uma intolerância religiosa do que propriamente por uma discussão racializada do Islã, como acontece em outros contextos. Tá? Isso aqui foi no pós, essa foto foi tirada no pós 2015, né, com o que aconteceu lá na edição do Charlie Hebdo. Né? Algumas mesquitas no Brasil elas foram invadidas, né, e vandalizadas. Essa aqui é em Brasília, onde exemplares do Alcorão foram jogados no chão. Né? Ali o que foi divulgado na internet, em algumas páginas, né, o que existe de comum entre um jihadista no Iraque, um sequestrador islâmico na Nigéria e um imã pregando o Islã nas ruas do Brasil. Todos desejam a implementação de um Estado islâmico governado pela lei islâmica, a Sharia. Né? Apenas o modo de operação é diferente. E aqui o que saiu na Veja, né, eu não lembro de quando foi essa revista, mas que associava, né, a presença do líder da Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, no Brasil, né, que teria células da Al-Qaeda, principalmente na região de Foz do Iguaçu, né, na região ali da Tríplice Fronteira. E tem um artigo sobre isso do antropólogo John Caron, que ele chama atenção para como esse fato vai mobilizar essa comunidade árabe, em linhas gerais, né, não só muçulmanos, mas cristãos também, e outras denominações religiosas, contra esse estereótipo que vai ser lançado, sobretudo, em relação à cidade de Foz e à Tríplice Fronteira. E aí, os agentes de turismo local, né, eles vão se apropriar dessa questão do Bin Laden e, segundo John Caron, eles vão elaborar slogans publicitários para as pessoas visitarem Foz do Iguaçu, né, dizendo, bom, se até Bin Laden se arriscou o pescoço para vir conhecer Foz do Iguaçu é porque aqui é muito bonito, então vale a pena, né? Venha você também para Foz. E aí é interessante ver como que, de novo, o humor vira um canal de comunicação, né, em relação a essas intolerâncias ou tentativas de aproximação religiosas. Isso aqui aconteceu ano passado, em agosto de 2017, tá? Num contexto porque no Rio de Janeiro, nos últimos anos, né, o Rio de Janeiro passou a receber, né, em números menores, é claro, em relação a São Paulo, refugiados da guerra da Síria. Né? E esses refugiados, sobretudo, eles estão conseguindo uma forma de sobreviver no Rio de Janeiro, trabalhando a partir da venda de esfirras nas ruas. Né? E aí, em agosto, um rapaz foi vítima de intolerância, né, de um brasileiro que derrubou a barraquinha dele de venda de esfirras perto na praia de Copacabana, né, derrubou no chão, acusando ele de ser terrorista, mandou ele voltar para o país dele, que ali era o Brasil, e etc, etc. E isso repercutiu na internet, né, passou na TV também, em rede aberta, e fez com que muitas pessoas se mobilizassem num movimento que foi impulsionado pelas redes sociais, chamado Esfirraço. Nesse dia do esfirraço, milhares de pessoas se reuniram em torno da banquinha do Mohammed para comprar as esfirras, né, e tiraram selfies, e isso, né, viralizou na internet. E, no mesmo momento que isso estava acontecendo, esse movimento passou pelas ruas, né, entre Ipanema e Copacabana, né, dizendo Alcorão, escolas de assassino, fora Maomé, acusando os muçulmanos de serem estupradores, de serem ladrões, enfim. E esse grupo é um grupo ligado a uma determinada igreja, né, que prega
que os muçulmanos são, digamos assim, essa nossa alteridade radical que deve ser destruída, porque não cabe o Islã no Brasil. Né? Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos dessa islamofobia. E chamar a atenção agora, e aí eu já estou encaminhando para o final, tá? Que depois dos grupos religiosos de matriz afro-brasileira, os muçulmanos foram a denominação religiosa que mais passou por situações de intolerância no Rio de Janeiro. Tá? E esses dados são da CEPLIR, que é o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, que funciona no Rio de Janeiro. Né? Então, casos de invasão de mesquita, xingamentos, agressões físicas e verbais nas ruas ou em redes sociais na internet foram denunciadas por muçulmanos de vários centros urbanos do país. Tá? E aí, na maioria das vezes, as agressões físicas tiveram como vítimas mulheres muçulmanas que portaram o véu islâmico. Tá? Então, aqui são respostas que essas comunidades brasileiras estão dando para esses casos de intolerância. Né? Sobretudo, a participação, por exemplo, em eventos da caminhada religiosa, né, pela paz religiosa, contra a intolerância religiosa e pela promoção da paz na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Aqui, eu não sei se dá para ver direito, esse foi um evento que eles lançaram na Copa do Mundo de 2014, chamado Dawa Day, que foi um dia de Dawa no Islã, quer dizer chamado, mas é entendido como a ideia de divulgação do Islã. Né? Então, assim, é um evento que aconteceu em vários lugares do mundo e aqui calhou de ser o momento da Copa do Mundo. Né? Então, eles foram em vários locais turísticos da cidade do Rio de Janeiro, divulgando o Islã, distribuindo panfletos, enfim. E aqui é a parte dos muçulmanos do Rio. Né? Uma outra tentativa também de aproximação com a comunidade não muçulmana é a distribuição de livros. Né? E no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um costume de que se é de graça, a coisa lota. Né? Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe disso. Né? Então, bota uma banquinha distribuindo livro, né? Forma-se até filas. E aí é um jeito que as pessoas encontraram de conhecer, né, o Islã. Bom, para caminhar para o final, uma outra forma de resposta, né, que os muçulmanos foram dando a essas intolerâncias, né, é a questão, por exemplo, de uma mobilização em torno da questão do uso do véu, né, das mulheres poderem portar sua fotografia em documentos oficiais, né, como carteiras de identidade, carteiras de habilitação, passaportes. Né, isso no Brasil já é permitido, mas a questão do uso do véu em carteiras de motorista é algo que depende das negociações com o Detran de cada estado. Né? E aqui, no caso do estado do Paraná, né, essa foi uma audiência pública na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, onde as mulheres muçulmanas fizeram um pedido, né, para que o Detran permitisse com que elas usassem um véu na sua foto, né, de identificação, uma vez que o véu para essas mulheres não é um apetrecho, não é um adorno, né, mas é parte das suas identidades religiosas e das suas formas de criação, não só de identidade, mas de subjetividades religiosas também. Tá? Então, elas conseguiram, né, ter o véu, né, na sua carteira, né, na carteira de identidade e na carteira de motorista. Bom, um outro canal de comunicação é através da caridade. Né? Existem vários grupos de mulheres muçulmanas que trabalham no intuito de coletar, né, alimentos e roupas, enfim, para distribuir para as pessoas mais necessitadas. Aqui, né, ainda sobre véus, um protesto que foi feito em frente àquela mesquita muçulmana do bairro do Brás, xiita, né, por mulheres ligadas ao grupo Fêmen. Eu não sei, né, se vocês conhecem o grupo, mas são mulheres que geralmente protestam, né, seminuas, e aí, no caso, elas estavam dizendo que elas eram contra, né, o véu das muçulmanas, que o véu oprimia e etc. E a resposta veio no vão do MASP, onde muçulmanas brasileiras se uniram para chamar a atenção de como elas eram orgulhosas de usar o seu véu, né, se era o meu corpo, minhas regras. Essas mulheres muçulmanas também se apropriaram desse mesmo slogan para poder fazer uso do véu em contexto nacional. Né? E aqui tem um cartaz interessante que é "Sou católica e amiga de muçulmanas livres", né? Porque são as mulheres reinterpretando essa questão do uso do véu como algo que é uma decisão da própria mulher. E aí, para finalizar mesmo, né, existem, né, se no caso, né, se no próprio Brasil você tem tentativas de criar canais de comunicação a respeito do Islã para fugir um pouco, né, do estereótipo
que é criada em relação aos muçulmanos, com os homens sendo misóginos, violentos, as mulheres como oprimidas pela religião, né? Você cria canais para mostrar um outro lado do Islã que não tem a ver com esses estereótipos que foram historicamente construídos a partir de diversas variáveis, né? No próprio Oriente Médio e nos países árabes muçulmanos de forma mais ampla, você também tem alguns canais de buscar tolerância religiosa e coexistência, né? Como no caso dessa desenhista, ela é egípcia, ela tem 20 anos e ela faz esses cartoons, né? E a principal personagem dela é a Kahira, né? Que é essa mulher muçulmana que usa o niqab, e ela é uma super-heroína, né? E aí essa super-heroína, ela, o que está dizendo aqui, né? Eu posso ouvir isso, o som de um lixo misógino. Aí é um imã numa mesquita, né, falando para os homens muçulmanos: uma boa mulher é uma mulher obediente, né? É nossa obrigação islâmica manter suas mulheres em casa e aos nossos cuidados, né? E aí você está certo, você sabe, trabalho de casa realmente é trabalho de mulher. E aí ela vai lá, não consigo mais ouvir esse nonsense, pega um homem e pendura num varal, né? E aí num varal de roupas, e ela escreve embaixo: eu especialmente adoro lavar roupas, né? Colocando. E para finalizar, né, uma mulher falando com as outras mulheres. Você vê, né? Então, isso é porque nós precisamos resgatar as mulheres muçulmanas, né? Aí ela falou: ai, não, meu super senso auditivo está ouvindo mais bobagens, né? Lá vamos nós de novo. Porque o que ela está chamando a atenção é que não só os discursos de homens, né, que são contra, os discursos misóginos a respeito das mulheres muçulmanas, e também o discurso de mulheres que como no caso da Femi, né, que se acha no direito de ir resgatar essas mulheres muçulmanas como se elas precisassem de resgate ou como se elas precisassem de salvação, né? Então, nessa questão de projeções do futuro do Islã, né, nessa era de confusão que o Maybury Liu chamou a atenção, é interessante pensar, né, essas arenas de diálogo que essas comunidades muçulmanas, a partir de seus diversos agentes sociais, e aqui nós vimos, sobretudo, a questão das mulheres muçulmanas, né, estão criando canais de comunicação no intuito de estreitar laços, né, e criar pontes de entendimentos, né, para criar novos futuros ou imaginar futuros possíveis de coexistência e de tolerância religiosa. Tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Então, nós ouvimos... Nós ouvimos o professor Volney falando sobre as minorias religiosas, a doutora Gisele, e o professor Volney falando sobre as novas manifestações de religiosidade. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas. Vocês podem entregar por escrito, ou quem quiser usar o microfone. São 3 perguntas, né, de cada vez, cada um que quiser fazer. A doutora Gisele tem uma pergunta para fazer. Pode falar, pode começar. Bom, professor, achei super interessante a sua fala, né, porque justamente localiza essas novas formas de manifestações religiosas que a gente fica tentando, né, entender quais são as questões, quais são as motivações, né? E aí eu queria, se fosse possível, que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão da Francisca e Clara, né, assim, que na sua fala ficou muito pontuado que algumas pessoas procuram por conta disso também, então eu queria entender um pouco melhor.
E assim, eu achei muito interessante aquele léxico, né, que o senhor elaborou, falando sobre a questão da gramática, né, dessa religiosidade que foi empregada. E aí eu queria saber um pouco mais dessas pessoas, né, que procuram porque você fala das lideranças e das pessoas. Todo mundo tem uma assiduidade, ou é algo que as pessoas podem ir quando, por exemplo, elas, não sei, querem, né, um pouco de paz de espírito e aí procuram o lugar, né? Quero entender um pouco melhor isso, né? Qual é a dinâmica do funcionamento desse Vale do Amor? Boa noite. Queria agradecer, né, as falas dos dois professores. A minha pergunta é mais no sentido de uma provocação mesmo, e vai para os dois, talvez para mim também, talvez para todos que estão participando do Congresso. Na fala de vocês fica muito claro duas possibilidades de futuro, ou não possibilidades de futuro, para a religião. Né? No caso do Brasil, especificamente, né, o Volney traz aí uma convivência entre religiosidades, ou pelo menos entre possibilidades religiosas em prol de uma espiritualidade, em prol de algo que é num nível individual, mas que tolera, né, as diversas outras formas de espiritualidade, outras concepções religiosas, enfim. E na fala da Gisele a gente vê claramente, né, a dificuldade de alguns discursos religiosos em relação a outros, né, uma intolerância religiosa que, no momento atual no Brasil, parece ser muito crescente, né, muito, pelo menos empoderado, se não crescente, mas pelo menos empoderado, né, por conta, inclusive, da situação política que a gente vive. E, diante dessas duas análises tão, a princípio, opostas, né, de uma convivência tolerante e de uma intolerância, como a gente poderia localizar, então, o futuro da religião? Né? Como discutir os futuros da religião ou das religiões? É mais nesse sentido mesmo, no sentido de provocação mesmo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Parabenizo aos dois palestrantes, seu Volney, meu colega já há muito tempo, a professora. É uma questão, vai mais para a professora. A gente acabou de ver, por exemplo, a possibilidade do Brasil se inserir numa narrativa política muito explosiva, que é o conflito árabe-israelense. De maneira que haverá, não sei como é que vai o andar da carruagem, uma mistura entre percepções políticas e imaginário religioso. Entre os evangélicos brasileiros, há um forte imaginário anti-muçulmano. Não é? Como isso fica no futuro da questão da minoria muçulmana? Isso, a senhora, você vê que isso vai afetar, aumentar talvez a intolerância religiosa para os grupos e talvez inserir o Brasil num circuito que o Brasil não tem, que é o terrorismo islâmico internacional, que é um circuito completamente irracional, não é? Mais ou menos por aí. E para o Volney, se o caminho da convivência, como é que ele pode ser feito diante dessa intoleranciação, não é? Um processo de formação de intolerâncias políticas e sociais e religiosas. Como é que a espiritualidade poderia auxiliar na tentativa de desarmar essas bombas que estão sendo armadas para o nosso futuro imediato? Obrigada. Bom, agradeço as colocações. Eu vou tentar juntar, tá, as colocações, e se ficar alguma dúvida, depois a gente pode continuar a conversar.
A questão da intolerância, né, religiosa, ela não é recente no Brasil. Né? A gente tem, por exemplo, né, o grupo que, de acordo com a CEPLIR, né, que eu citei, o grupo que mais sofre intolerância religiosa no Brasil são os grupos de matriz afro-brasileira, né, que é o primeiro grupo que sofre intolerância de vários outros grupos religiosos. Né? E o segundo vem os muçulmanos. Mas é importante também a gente colocar as coisas nos seus lugares. Né? A gente também não pode criar um bloco homogêneo de evangélicos, porque é um grupo bastante diversificado. Né? A gente não pode criar um bloco homogêneo de católicos ou um bloco homogêneo de muçulmanos, né? Porque dentro dessas comunidades, né, há diversas formas de interpretação e de entendimento a respeito da sua própria religião e do outro também. Então, nesse sentido, né, falando sobre a questão dos muçulmanos, né, uma questão que é muito recorrente entre as mulheres muçulmanas é a questão do uso do véu e as repercussões que isso tem. Né? Uma das coisas que elas mais levantam é o medo da agressão física. Né? E, de fato, isso aumentou muito nos últimos anos, né? Do pós-2015 para cá. É claro que o Brasil não tem uma presença expressiva da religiosidade muçulmana. Né? Você, em alguns lugares, por exemplo, como eu falei, em Foz do Iguaçu, você encontra mais mulheres usando véu. Em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro é muito pouco. Né? Então, assim, é interessante a gente ver como que a percepção do Islã se dá em cada um desses contextos, né? Porque no Rio de Janeiro se causa ainda um estranhamento, mas em Foz do Iguaçu, como é cotidiano, as pessoas já não estranham a mulher usar o véu. Ela pode ter algumas imaginárias, algumas interpretações a respeito daquele uso do véu, mas não tem mais o estranhamento a ponto de fazer algum ataque, né? Alguma agressão física ou verbal a essas mulheres. Né? Houve um caso, por exemplo, de uma muçulmana brasileira que usa o véu e foi fazer a prova da OAB. Né, e pediram para que ela tirasse o véu para fazer a prova e ela se negou. E aí isso deu uma confusão jurídica. Né? Ela acabou fazendo a prova numa sala em separado, né, usando o véu, ela foi revistada e etc. E o que a maioria das mulheres muçulmanas falam é o seguinte: bom, a gente vai pegar um voo, no aeroporto a gente é levado pela salinha, a gente tem que tirar o véu para ser revistado. Passa uma freira e a freira não é revistada. Ou seja, a freira cobre o cabelo como eu cubro. Então, só pelo fato de eu ser muçulmana, já quer dizer que eu tenho uma bomba em mim que eu posso explodir a qualquer momento? Né? Algumas muçulmanas me falaram: Gisele, às vezes as pessoas não sentam do meu lado no ônibus. Eu não sei se é medo ou se é respeito, achando que você não pode nem falar nada com uma mulher muçulmana. Né? Então, assim, são várias incompreensões, né, que perpassam essa questão da presença do Islã no Brasil. E nesse contexto contemporâneo, o Islã, é claro, né, tem sido reverberado aqui, né, o que corre transnacionalmente, esses estereótipos a respeito do Islã, né, e principalmente essa associação do Islã ao terrorismo. Mas, se a gente for pensar, existem milhões de muçulmanos no mundo inteiro. Né, e é uma ínfima parcela dessa população que faz uma leitura política, ideológica, etc., da religião e que provoca esses tipos de atentados. Né? Como a gente pode pensar, por exemplo, no cristianismo, no próprio judaísmo, né? Como você tem grupos extremistas que também provocam, talvez com menos intensidades ou menos repercussão midiática. Né? Mas isso acontece hoje no contexto contemporâneo. Né? Então é interessante a gente ver como essas questões elas vão reverberar no Brasil e como elas vão alimentar esses estereótipos dentro de alguns segmentos religiosos. Né? Como você citou o caso dos evangélicos, mas não são todos os evangélicos. Inclusive, esses vários movimentos, né, de diálogo religioso e interreligioso que têm acontecido no Brasil afora, você tem a presença de vários segmentos religiosos e as pessoas dialogando formas, né, de principalmente você conhecer o outro. Né? Então, o Volney estava me contando de uma experiência, né, de você ir falar sobre a sua religião para um outro grupo. Isso tem acontecido em alguns cenários, principalmente no Rio de Janeiro, onde você tem muçulmanos frequentando sinagogas, né, judeus indo a mesquitas, tentando criar esse diálogo em nível local. Né? Então, a gente tem que olhar muito cautelosamente para as formas como isso tem ganhado forma em cada um dos contextos. Né? E pensar também que eu acho que uma pauta essencial que a gente tem que assegurar é que o Brasil é um país laico. Né? E a laicidade não diz que você não pode ser religioso. A laicidade é justamente uma possibilidade de você garantir
que todas as pessoas têm o direito às suas crenças religiosas, né? A laicidade, ela define o espaço da religião e o espaço do político, né? Eu acho que esse zênite, né, ou essa imaginação do futuro para as religiões no Brasil, a gente não pode perder de vista, né? E aí eu acho que tem um movimento interessante por diversos grupos religiosos tentando segurar isso, né? Porque uma vez que você assegura isso, você permite com que o seu grupo, né, seja minimamente tolerado, né? Porque eu acho que o objetivo maior é o respeito, né? Que é uma outra categoria diferente da tolerância, né? Então, assim, eu acho que nessas imaginações de futuro, que pelo menos têm sido elaboradas pelo Islã no Brasil, é claro que todos estão apreensivos em relação ao crescente discurso, né, de alterização da identidade muçulmana, né, em relação a algumas aproximações, né, que são feitas em relação ao Estado de Israel, mas isso tem uma outra conotação política, não apenas religiosa. A gente não pode fazer com que o discurso religioso prevaleça sobre questões políticas, né? Não é entendendo a Bíblia, ou entendendo o Corão, ou entendendo a Torá, que a gente vai resolver os problemas políticos do mundo, né? A gente tem que entender como contextos políticos eles são solucionados politicamente, apesar de uma politização das identidades religiosas, né? Dos vários grupos. Então, eu acho que nessas projeções de futuro que os muçulmanos estão fazendo no Brasil, apesar de ter um certo receio, né, por essa crescente reverberização desses estereótipos dos muçulmanos aqui, né, há também uma esperança, há também uma ideia de que o futuro pode ser melhor a partir do diálogo e a partir do entendimento do outro, né? Mas há questões que ficam aí para a gente discutir, né, como cientistas e teóricos, né, de estudos da religião, é se o conhecimento do outro efetivamente resulta no respeito do outro, né? Então, porque às vezes a gente conhece, mas a gente não respeita, né? Então, eu acho que é um desafio aí que está lançado para o futuro também para a gente pensar, né? Quanto às questões a mim impostas, vou comentar rapidamente. Eu acho que o braço, né, a mão, quanto mais longe do tronco, mais ela se movimenta, né? Então, penso que na religião há algo parecido. Quanto mais próximo das instituições, parece que há menos movimentação, há mais rigidez. Quanto mais longe das instituições, o movimento é bem mais amplo. Eu diria que aqui o que ocorre um pouco no Vale do Amor é um pouco isso. Ali a religiosidade, ou o que ocorre ali, é bastante longe das instituições religiosas. Claro que o grupo que está ali é um grupo espírita, mas, em princípio, no local não ocorre nada em termos espíritas. O grupo ele faz ações espíritas no outro centro que eles têm, não nesse centro ali. Então, ali é um espaço, eu diria, de dinâmica ampla, não é ocupado por uma instituição. E se, inicialmente, o grupo imaginava que ali seria um grupo da instituição, eles foram tomados por uma dinâmica que eles mesmos se surpreenderam. Porque lá no início eram só pessoas do grupo que visitavam, a partir mais ou menos de 2015, por aí, aquilo aumentou enormemente, e eles não controlam quem visita lá. Por exemplo, no ano passado, até o líder me mandou lá uma imagem do WhatsApp, que era uma propaganda de uma pousada em Petrópolis, Locanda de la Mimosa. Uma pousada é bastante conhecida, então, pacote romântico. 3 noites na pousada, a primeira noite, pétalas de rosa na cama, não sei o quê, e no terceiro dia, passeio ao Vale do Amor. Assim, ele nunca colocou isso, não fez propaganda em lugar nenhum. Então, os grupos turismo começaram a colocar aquilo, as pousadas começaram a fazer naquele espaço, um espaço de divulgação, a Corrida do Amor. O ano passado, as academias de ginásticas promoveram a Corrida do Amor, que sai da BR-040 até esse vale, dá uns 6, 7 quilômetros, para casais, só casais de academias de ginástica. O ano passado tinha 35 casais inscritos. Esse ano foram 300 e não sei quanto. Assim, o próprio lugar não tem, eles não controlam isso, né? Então é uma dinâmica mais longe das instituições, que é uma dinâmica religiosa que está ocorrendo, e o próprio grupo se surpreende, teve que colocar um monte de regras, porque as pessoas iam lá e faziam de tudo, né? Eles começaram a colocar regras, não pode subir no altar, não pode fazer, porque as pessoas faziam o
possível e impossível lá. Então, assim, eu acho que são dinâmicas religiosas que ocorrem no entrelugar. Então, se há um lugar religioso ocupado pela instituição ou pelas instituições, eu acho que aqui, em termos de futuro da religião, há um entrelugar não ocupado pelas instituições, mas no qual há dinâmicas religiosas que ocorrem, né, por pessoas que não sei se elas querem que é o encontro do próprio sentimento pessoal, porque elas têm alguma piedade, porque são atraídas por uma estética, não sei exatamente. Eu dei com os burros na água, né? Porque a minha primeira ideia é que eles vão para lá porque eles não querem estar próximo da instituição religiosa, mas querem ter religiosidade. E a pesquisa que eu fiz mostrou que não é isso. Eles não têm nada a ver com a instituição religiosa, nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, enfim. Eles vão lá por motivos outros, não é? De sentimento pessoal, de sentir-se bem, e assim por diante. Então parece que há um espaço religioso que não está dentro dessa discussão da questão política, do espaço público, né? Parece que há um espaço religioso desligado disso tudo, né? Me parece que vai na linha, eu tendo a interpretar um pouco nessa linha esse fenômeno do Vale do Amor. Se vai durar muitos anos, também não sei. Atualmente ele está bombando, né? E assim, o próprio líder lá não sabe para onde vai aquilo, né? Porque ele foi tomado de surpresa, ele não sabe para onde caminha aquilo. Se isso significa mais convivência religiosa, não sei. Não sou tão otimista não, Cecília. Porque nesse ano, na celebração que houve, celebração do amor e da biodiversidade, o líder me pediu até para introduzir na celebração um manifesto contra o racismo. E vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, não entrou na celebração. Eu senti que também não é uma religiosidade muito interessada em resolver outros problemas. Problemas de convivência, problemas de tolerância. Não sei se as pessoas que vão ali estão interessadas ou preocupadas com isso. Me parece que também não, me pareceu. Eu queria aprofundar um pouco mais. Claro que eu vou continuar fazendo pesquisa lá, né? Mas é uma questão que a liderança local falou assim, poxa, esse espaço, ele me disse, esse espaço tem que começar a ter uma função profética, uma função religiosa de ponta, de colocar também ideias das pessoas. E eu não sei bem por que a coisa não andou nessa linha, né, naquele momento. Então, não sei. Então, me parece que é uma dinâmica que não corre muito dentro do que a gente está imaginando do que é a questão da religião, instituição, discussão política. Ali parece que é o pessoal que não quer nada disso, pelo contrário, que é o que também não sei. Por que Francisco e Clara atrai mais gente? Também não sei. Eu desconfio que tem alguns elementos ali. Um elemento é a questão estética. No espaço, lá, ele tem muitos patamares. E o patamar mais alto é esse espaço. Ele foi o primeiro a ser inaugurado. Então ele chama bastante atenção, por ser o espaço mais amplo, por estar alinhado com a montanha de Shiva, que era um sonho do grupo comprar, aquilo tudo eles compraram agora, são centenas de hectares, é uma coisa monstruosa. Comprar, então aquilo vai expandir na direção daquele vale da montanha de Shiva. Então, pelo fato da igrejinha de Francisco Clara ficar mais alta, talvez tenha essa questão de atração. Ali começou a ocorrer, antes pulei aqui, mas já que você me deu a deixa, eu vou contar, né? Tem ali um mito que começou a circular, que é interessante, que é dos ciclistas. Ele começou, ninguém sabe como, ninguém sabe nem se é com quem teria ocorrido, mas um ciclista em depressão teria pegado sua bicicleta um belo domingo, sábado, não sei, e pensado, eu vou andar montanha acima, até algum lugar no meio da mata, e vou achar um precipício e me jogar, me suicidar e pronto. A família não vai ficar sabendo, vão me achar tempos depois, enfim. Não tenho coragem de falar para ninguém, mas eu vou fazer isso. E pegou sua bicicleta e foi, né, escolhendo a esmo caminhos e deu no Vale do Amor. E lá é o último espaço, não tem mais nada adiante, é só montanha e mata, né? E ele foi no último espaço, justamente na igrejinha de Francisco e Clara. E lá, quer dizer, o sujeito chega lá, querendo se matar,
e dá de cara com o espaço religioso. Então ele, segundo contam lá, né, ninguém sabe se ele existe ou não, ele teria chorado lá, etc., e voltou para a família e contou para a família, né, o que ocorreu com ele. E isso fez com que todos os ciclistas, que eram do grupo dele, começaram para tirá-lo da depressão e ir com ele lá toda semana de bicicleta. Então fez com que o lugar seja hoje um espaço de ciclistas também, são dezenas de ciclistas que vão lá todo fim de semana, cedinho, você vai lá para as 8, 9 da manhã, já tem um monte de ciclistas, não é tão fácil subir, o caminho é de barro, né? Sobe um bom tanto, mas vão lá. Então, assim, são diversas coisas, porque esse espaço onde ele teve essa experiência dele, digamos assim, né? É o espaço Francisco e Clara. Então, há muitos elementos que atraem para esse espaço. Né? Então, eu acho que é um pouco... Claro que é a questão de Francisco, irmão universal, Clara, irmã universal, é um santo bem fofinho assim para todo mundo, né? Não tem muita gente que discorda dele, né? Então, também tem essa questão que atrai pessoas lá, mas eu acho que é uma série de elementos que levaram essa convergência. Né? Tem também outra história que quando entrou a discussão pelo IBAMA, por causa do espaço, precisou registrar o espaço, teve que fazer o georreferenciamento, né? E o organismo lá do Rio, via satélite, faz o georreferenciamento, o sujeito que olhou aquilo lá do alto, viu aquilo lá, né? Os 72 bancos de pedra, e achou que fosse uma ruína maia, uma ruína do... Enfim, o cara viajou na maionese, né? E começou a expandir essa ideia que lá naquele monte tinha ruínas antigas de outras religiões. Então ele criou toda uma aura daquele espaço. Por isso as fotos aéreas que eu mostrei de drone, né? Tem a ver com esse georreferenciamento. E aí começou a se chamar do espaço de ruínas religiosas. Ninguém sabe por quê, mas ele atrai para um monte de coisas. Que também é essa ideia um pouco de que na franja da instituição religiosa, né? Usando a minha imagem, né? Gira um monte de coisa que faz com que aquilo atraia. Né? Vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguém? Sim. Boa noite. Minha pergunta vai para o professor Volney. Achei muito interessante sua apresentação, sua pesquisa, que eu trabalho com um tema muito parecido no doutorado em antropologia. E, na verdade, eu fui parar na espiritualidade por estudar novos movimentos ecológicos. Eu gostaria de saber de que maneira essa questão da ecologia, do pensamento ecológico, de uma visão mais animista da natureza, mais da natureza como sagrada, né? Você falou de uma montanha de Shiva, né? Como isso aparece na sua pesquisa, se aparece, né? De que maneira você consegue fazer essa interlocução, caso você tenha pensado sobre isso ou tenha visto isso no seu trabalho de campo. Essa dimensão da ecologia, do ecoturismo também, que eu acho que a coisa não se encerraria apenas na questão da espiritualidade, da religiosidade. Né? Acho que ela passa também por uma necessidade de se relacionar com a natureza e com o mundo natural. E isso acaba também alcançando as religiões e essas novas espiritualidades. Né? Mais alguém quer fazer uma outra pergunta? Ninguém mais? Isso, obrigado pela pergunta. Tem sim essa dimensão, eu nem quis apontar aqui, porque senão é uma coisa mais ampla. Né? Mas esse espaço foi pensado inicialmente também como um espaço de um santuário ecológico. Inclusive, o líder queria que ali fosse registrado junto ao, não sei qual órgão agora, para o lugar de soltura de animais silvestres apreendidos. Isso tem que ser um lugar onde se pode soltar. Quando você apreende animais silvestres,